Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, a você que segue aqui a página dos Evangélicos da Ilha. Eu quero louvar e bendizer a Deus por este dia, por suas misericórdias, pelo seu amor, pela sua benevolência, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pelas suas misericórdias que são grandes, por sua boa mão, pelo seu poder, pela sua benevolência, pelo seu cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Já vai entrando aí, a paz do Senhor, Lidiane, Rosa, Nayara, André Nunes, Sandra Valéria. Gente, a paz do Senhor. Já vai entrando, já vai compartilhando o vídeo. Eu estou um pouco afastada aqui da página, também da minha página lá, né, no Facebook, da minha página no Facebook, porque tenho viajado esses dias por Goiânia, Brasília, e os lugares que eu tenho me hospedado, eu tenho tido dificuldade na questão do Wi-Fi, né? Então tem sido um pouco complicado para mim, para entrar, mas a próxima semana já vou estar em casa, já vou estar em Natal, né? Já vai estar tudo normal, eu já vou estar entrando às terças-feiras, às quartas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na página dos Evangélicos da Ilha. E eu já quero aproveitar este momento para agradecer, né, a compreensão de vocês que acompanham os Evangélicos da Ilha, a compreensão de quem administra esta página. Muito obrigado pela compreensão, muito obrigado pelo carinho por minha vida. E eu estou aqui hospedada aqui na casa de uma pessoa muito querida aqui em Goiânia, porque assim essa cidade tem me recebido de braços abertos. Mais tarde eu vou estar ministrando na Restaurando Vidas, né, às 19 horas, e ali no Parque Amazônia. E eu creio que Deus, nesta tarde, neste momento, Ele tem uma palavra para você. Eu confesso que eu estava preparando uma palavra, quando de repente eu comecei a falar, aqui a conversar aqui com a Valquíria, né, que me hospeda aqui, que esse povo de Goiânia é um povo muito abençoado. Eu comecei a conversar com Valquíria e a gente começou a falar sobre testemunho, né? Começamos a lembrar algumas vitórias as quais Deus nos concedeu, e eu já comecei a chorar porque eu sou muito boba para chorar. E assim, uma das coisas que eu peço a Deus é que eu nunca venha a perder isso, né? Essa sensibilidade com a palavra dele, essa sensibilidade com o agir dele, essa sensibilidade a qual ele me deu referente às coisas dele. De repente, veio ao meu coração um momento que eu passei na minha vida, o qual eu quero compartilhar com você. De repente veio um testemunho para, no lugar de eu ministrar sobre um texto bíblico, ler um texto bíblico, mas trazer um testemunho para você, o qual eu tenho certeza que o meu Deus, que o seu Deus falará ao seu coração neste momento. Então eu quero te pedir que já se desligue aí de qualquer coisa. Eu sei que hoje, né, domingo, algumas pessoas têm culto cedo. Eu sei que algumas pessoas estão se arrumando, se organizando agora para ir para o culto. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração, como testemunho de algo que eu vivi. E eu tenho certeza que Ele vai edificar muitas vidas. Só que antes disso eu quero orar por você. Já vai escutando essa música linda do Anderson Freire. E vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te bendizer por este dia, por este momento. Eu quero te agradecer por este canal aberto aqui para a minha vida, para vidas, aqui na página dos Evangélicos da Ilha. Eu quero te agradecer por esta oportunidade, por este momento. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que me assiste, que me acompanha, que compartilha os meus vídeos, que me segue aí nas redes sociais, que me adiciona. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que ora por mim. Eu quero te agradecer por este dia de domingo, primeiro dia da semana. Eu quero te agradecer pelo povo da cidade de Goiânia. Eu quero te agradecer pela vida da Carla, pela vida da pastora Alceísa, pelo Ministério Restaurando Vidas, pela vida da Valquíria, que me recebe aqui, pela vida da Regina, que também tem me hospedado estes dias, pela vida do povo de Brasília. Deus, muito obrigado.
Eu quero te apresentar neste momento o Brasil. Eu irei ministrar uma palavra que eu tenho certeza que é uma palavra que vem do teu coração para o nosso coração. Eu tenho certeza que o que será ministrado agora edificará vidas que me assistem, vidas que me assistirão, através de um convite, através de um compartilhamento. Eu quero te pedir, Senhor, que este homem, que esta mulher esteja sensível, Senhor, à tua voz, esteja sensível, aleluia, ao teu cuidado, ao teu zelo, e que o teu nome, mais uma vez, aqui neste canal, aqui no momento da palavra, ele seja glorificado. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial para cada pessoa, Deus, que me assiste nesse dia. Eu quero te pedir, Senhor, que chegue visitando a vida e a família, Deus, aleluia, de cada igreja, de cada pessoa que tem me aberto as portas para falar do teu amor. Eu quero te pedir, Senhor, que vá fazendo por pastores, por missionários, por líderes de departamentos, de igrejas que têm confiado no meu ministério aquilo que eu não posso fazer. Eu quero te pedir, Senhor, que faça pelo administrador do Evangélicos da Ilha aquilo que eu não posso fazer. Oh, Pai, retribui esta confiança, este amor e este cuidado que eu tenho recebido nesses últimos dias. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Se você pode abrir sua Bíblia, Salmo 118, verso de número 8, Salmo de 118, verso de número 8. Abre aí a tua Bíblia aí, para que a gente possa ler. Eu já vi que a Carla está por aí. Carla, ó, beijão para você. Eu sou sua fã, no melhor sentido da palavra, né? Eu reconheço o valor daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Salmo 118, verso 8, diz assim: melhor é confiar no Senhor do que confiar, sabem quem? Em homens. Todos nós, durante a nossa vida, durante a nossa existência, vivemos momentos de felicidades. 118, verso 8. Passamos por momentos de felicidades, passamos por momentos de tristeza, passamos por momentos de angústia, passamos por momentos de vitórias, porque a nossa vida, ela é composta por momentos. E hoje, conversando aqui com a Valquíria, falando sobre as coisas de Deus, porque esses últimos dias, Deus, ele tem me colocado em casas, em lugares, onde pessoas, elas têm vivido experiências com Deus e que elas têm me acrescentado. Cada testemunho que eu escuto, cada história que eu escuto, cada lugar que eu vou, aleluia, eu tenho ouvido a voz do meu Deus falar ao meu coração. E uma das coisas que eu tenho pedido a Ele é para que nunca eu venha perder esta sensibilidade. E conversando hoje aqui com a Valquíria sobre um processo que ela viveu dentro da sua casa, na vida de pessoas que ela amava, eu me lembrei de um processo, de um momento na minha vida no ano de 2010. Eu e meu esposo, nós nos convertemos no ano de 2008. Eu me converti no dia 28 de fevereiro de 2008. E eu me lembro que quando eu me converti, uma das coisas que Deus, ele me dizia, porque eu sou pentecostal, viu, irmãos? Uma das coisas que Deus me dizia em todos os lugares que eu ia, era: você está atrasada e eu tenho pressa. E tem uma grande obra, a qual eu te colocarei para fazer. Em outras palavras, eu tenho uma grande obra para fazer através da sua vida. E eu me lembro que cada vez que Deus, ele me dizia isso, era como se eu quisesse um mapa daquilo que Deus faria e da forma como Deus agiria. Aleluia. Aquilo me trazia uma curiosidade com uma mistura de ansiedade. Só que escuta uma coisa que eu vou te dizer aqui nessa tarde. Se você não compartilhou, compartilha. Se você não convidou gente, convida. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente. Não vai ser no varejo. A graça de Deus hoje é no atacado. Como sempre é. Vai ser bem mais. E uma coisa que eu preciso te dizer aqui nesta tarde é que existe uma grande distância entre a promessa que Deus nos faz e o caminho que nós percorreremos até o dia do cumprimento desta promessa. Aonde eu chegava, Deus, ele me dizia isso. Só que o que eu não sabia era que logo nos primeiros meses de 2010, uma grande mudança me esperava.
uma mudança que me traria lágrimas, uma mudança que em alguns momentos me traria desespero, uma mudança a qual eu precisaria verdadeiramente colocar o pé, crendo que Deus, Ele colocaria o chão. O que eu não sabia é que até chegar na promessa que Deus, Ele tinha feito, surpresas, elas bateriam a minha porta e elas chegariam à minha vida. E você já parou para observar que quando nós ouvimos esta palavra surpresa, nós temos muitas vezes uma tendência de acharmos que toda surpresa é boa, que toda surpresa colocará na nossa face aquele sorriso 15 para as 3, que toda surpresa nos trará alegria, que toda surpresa nos trará momentos de muita felicidade. O ano de 2010 estava entrando e Deus havia me dito que seria surpresa dentro de surpresa, que eu viveria mudanças dentro de mudanças. E eu costumo dizer que nós, minha amiga Carla que está assistindo a gente, ela tem um projeto lindo. E eu costumo dizer que nós não estamos preparados para mudanças. Quando Deus ele faz o homem, quando Deus ele faz a mulher, os coloca no melhor lugar da terra, que é lá no jardim chamado Éden. Embora Deus, sendo onisciente, soubesse aquilo que iria acontecer, Deus não estava criando eles para mudança. Eu acredito, eu não quero ferir o texto bíblico, mas eu acredito que Deus estava os fazendo para estarem ali. Porque me escuta, ninguém poderá dizer que Deus não deu oportunidade. Judas não poderá acusar Deus de falta de oportunidade, nem Satanás poderá acusar Deus de uma falta de oportunidade. E como eu estava dizendo, nós não estamos preparados para mudanças. O ano de 2010 estava entrando, eu entrei o ano feliz, Deus estava me abençoando, porque nós achamos que estamos sendo abençoados quando nós temos dinheiro. Eu já tinha passado um período ruim, e estava vivendo um período já de equilíbrio. E no dia 21 de fevereiro do ano de 2010, 21 para o dia 22, eu e meu esposo, a gente já tinha um programa de rádio, um programa na rádio, né? Muitas coisas já haviam acontecido, porque quando Deus me dizia que iria fazer algo, era muito rápido. Deus falava hoje e as coisas já começavam a acontecer na minha vida. Porque Ele dizia, você está atrasada e eu tenho pressa. E eu me lembro que a gente já tinha um programa na rádio e meu esposo naquela tarde, ele não veio para a gente ir para o programa na rádio. E eu liguei para ele e disse, minha filha, eu estou indisposto. Só que à noite o nosso pastor, que ele era de um setor lá em Natal, chamado Setor 9, nós sempre fomos próximos, muito próximos aos nossos pastores. Ele iria mudar de setor, ele iria mudar de congregação e nós iríamos acompanhá-lo. As cartas já estavam com ele, ele iria mudar de congregação e a gente ia mudar com ele. E eu me lembro que naquele dia era o dia da posse dele naquela nova congregação do mesmo ministério. E eu liguei para o meu esposo, disse, cadê você? Você não chegou? E ele disse, minha filha, eu não estou muito bem, eu não vou. Mas que horas você vem para casa? E eu tinha uma padaria ali no bairro do Alecrim. E eu disse, filho, quando eu terminar de organizar aqui tudo, eu vou para casa. Só quando eu terminar, eu não disse um horário. Porque quem vai fazer a limpeza, quem vai organizar as coisas, o pessoal voltar para trabalhar na segunda-feira, é meio complicado você determinar um horário, principalmente quando você trabalha para você. E eu me lembro que ele disse assim, olha, nós vamos para a vigília na casa do seu pai. Eu me converti em um berço adventista. Meus pais, adventistas. E meu pai, ele marcou uma vigília para aquele dia e meu esposo disse que nós iríamos. E é bem interessante o trabalhar de Deus e as coisas de Deus na vida de quem Deus tem propósito. Alai, decamassub terra. Você está entendendo? Quando eu cheguei naquela vigília, uma pastora, ela veio pregar naquela vigília, e aquela vigília que quem dirigia era um pastor adventista, ela estava tomada por pessoas pentecostais. E eu me lembro que eu fui dormir, que eu estava muito cansada, e eu disse, mãe, quando a vigília começar, eu acordo e eu vou, só que eu não acordei. E minha mãe foi lá, me chamou e disse, Glécia, que ela me chama de Glécia, a vigília já começou, você não vai, ela está uma bênção. E eu levantei para ir para aquela vigília.
E quando eu cheguei na cozinha, eu já tinha escovado os dentes e eu fui tomar água. E aquela pastora, cada vez que eu passava, ela olhava assim para mim, ela estirava assim e ela olhava para mim. E eu comecei a ficar incomodada com o olhar daquela mulher. E eu me lembro que foi me dada uma oportunidade para trazer uma saudação. E eu trouxe porque a pregadora oficial daquela noite era ela. E ela olhava para mim assim, e eu, meu Deus. E eu disse assim, Deus, se essa mulher for profetizar para mim, eu não quero ouvir não temas, eu não quero ouvir eu estou contigo, porque tudo isso eu já sei. Eu quero que o Senhor fale de uma forma muito profunda comigo. É no oculto e no profundo. Você já disse isso para Deus? Eu vou orar assim, Viviane. Eu disse é no oculto e é no profundo. E eu vou olhar dentro dos olhos desta mulher. Porque se não for algo da tua parte, ela nem termina de dizer o que ela está dizendo. Eu disse assim, viu, Zenaide? Zenaide disse, eita, glória, mistério, é mesmo. E quando eu terminei de trazer aquela saudação, houve louvores e passaram a oportunidade para aquela mulher. Quando ela começou a pregar, ela se dirigiu para mim e ela começou a falar das promessas de Deus para a minha vida, promessas que estão se cumprindo hoje, na minha vida, aqui nesse canal aqui dos Evangélicos da Ilha. Está aqui ministrando para você, através dos Evangélicos da Ilha, é uma promessa de Deus feita para mim no ano de 2010. E Deus começou a falar sobre promessas, sobre coisas, quando Deus terminou de falar para mim, usando a vida daquela mulher, porque eu creio na profecia, eu creio na revelação, eu creio na visão. Deus começou a falar acerca daquilo que eu viveria até que isso acontecesse, acerca das experiências que Ele me daria para que isso acontecesse. E o Senhor disse assim para mim, estou eu te alistando hoje para uma grande batalha. O teu marido passará pelo hospital, ele será desenganado pelos médicos, eu tirarei ele de lá porque eu tenho uma grande obra na vida dele. Ângela, você está aí? Louvado seja Deus, um beijo para você, cearense do meu coração. Aleluia. E Nilda, o Senhor disse assim, porque eu tenho uma grande obra na vida deste homem. Oi, minha amigona. Oro sim, Josi. E começou a dizer aquilo que aconteceria e eu fiquei olhando dentro do olho daquela mulher. Sabe quando você fica assim? Olhando. E minha mãe pensou assim, ela não está acreditando em nada disso. Só que eu sabia aquilo que eu tinha conversado com Deus. Porque existem coisas que é Oriane, que nós conversamos com Deus, que nós não dizemos para ninguém. É aquele momento que é de você para ele, dele para você, e aquilo que vinha dele para você, você sabe que é ele que está falando. Saudades também. Me espera aí, porque Deus vai me levar nessa terra. Aleluia. E quando ela terminou, né, de falar aquilo ali, o Senhor começou a usá-la para outras pessoas. O Senhor começou a usá-la para outras pessoas. E eu dei aquela carreirazinha dentro do quarto. Aleluia, Ângela está dizendo verdade. E eu dei aquela carreira dentro do quarto. Aleluia. E eu dei aquela carreira dentro do quarto, sacudi meu marido que estava numa rede e disse, filho, acorde. A vigília está uma bênção. Ele levantou, ele foi ao banheiro. E no lugar dele sair por trás, que era onde eu estava, e aquela mulher ver que ele era daquela casa, ele sai pela frente. E aquela vigília tinha mais de 100 pessoas. Então, quando ele sai pela frente, ela estando atrás, no meio de 130 pessoas, não dava para ela ver que ele tinha saído pela porta da frente da casa, porque havia muitos carros, havia muita gente. E era assim como se fosse, era um corredor, não era como se fosse, era um corredor, o alpendre da casa, a varanda da casa. E ela estava ali pregando, quando ela viu ele, ela foi e pegou ele pela mão. E começou a dizer para ele aquilo que tinha dito para mim. Homem, eu tenho uma grande obra contigo. Tu passarás pelo hospital, tu serás desenganado. Aleluia. Mas eu te tirarei de lá porque eu tenho uma grande obra, eu tenho uma cadeira separada para ti. Aí aquela mulher vira para mim e diz assim, sem saber que eu era casada com ele, que meu esposo é bem mais velho que eu. Disse assim, para que você saiba que é Deus que está falando, o sol não raia, sem que você tenha o primeiro sinal para você saber que Deus é Deus e Ele está no controle. A vigília terminou, acho que eram umas 4 horas da manhã, e meu pai, ele sempre gostou de fazer as coisas com excelência, e independente de quantas pessoas fossem, meu pai sempre gostou de fazer café e de fazer tudo, e a gente foi tomar um café da manhã lá. Terminou o café da manhã, algumas pessoas ficaram ainda conversando sobre a vigília, meu pai é adventista, impactado com aquilo.
E meu esposo entrou pro quarto e eu entrei também, que eu ia pegar umas coisas já pra gente ir pra casa, que era domingo, e eu ia descansar, ele ia descansar. E quando ele entra para o banheiro, eu só escutei aquela pancada, quando alguém cai. Pá. E quando eu escutei aquele estrondo, eu corri, abri a porta que só estava escorada. Na realidade não estava escorada, estava entreaberta. E meu esposo estava no chão, os lábios roxos. Os olhos, eles não estavam fechados, eles estavam abertos, uma coisa esquisita. E quando eu vi aquilo, eu me lembrei de um testemunho que eu havia assistido há uns 20 dias atrás de um pastor chamado pastor Mardiel Santana, o qual ele dizia que ele repreendeu o espírito de morte na mulher dele. E quando eu vi aquela cena, eu me lembrei daquilo que eu tinha ouvido, porque nada na minha vida e na tua vida é por acaso. Se você estiver atento, aleluia, aquilo que Deus fala, ao agir de Deus, você vai conseguir ouvir a voz de Deus, aonde você não imagina que você pode ouvir. Jusce, um abraço para Manaus. Vanessa aí vou estar em São Paulo, aí com Vanessa em agosto. Gente, aí quando eu olhei meu esposo no chão, eu me lembrei daquilo que eu tinha ouvido. E eu cheguei onde ele estava e impus as mãos sobre ele e disse: espírito de morte, saia agora em nome de Jesus. Sai! E eu disse isso, eu saí desesperada gritando pelo meu pai. E quando meu pai entrou dentro do banheiro, aleluia, e quando meu pai entrou dentro do banheiro, meu esposo já estava se mexendo, e algumas pessoas queriam orar e começaram a orar por ele, mas eu conseguia perceber que aquilo não era coisa mais para a gente ficar ali orando, porque existem coisas que é para Deus fazer, existem coisas que é para mim fazer, existem coisas que é para Deus fazer, existem coisas que é para você fazer. Ô, minha amiga Jesus, obrigada. Existem coisas que é para mim e para você fazer. E eu me lembro que uma irmã ficou até um pouco chocada comigo. Eu disse: olha, irmã, é o seguinte, eu vou levar ele para um pronto-socorro. A senhora fica orando aí, porque Deus deixou os médicos para isso na terra. E coloquei ele, na época ele tinha um L200, ele tinha uma Pajero, coloquei ele dentro da Pajero e saí voada. E ninguém queria me deixar aí, porque eu estava muito abalada, e eu saí com ele, dizendo: eu estou bem, e eu fique quieto, fique calado, porque eu estou te levando para o hospital. E quando eu cheguei naquele hospital, fizeram um eletro e ele muito ruim. E resolveram mandar ele... Não fizeram eletro, examinaram, viram que a pressão estava alta. E lá não tinha como fazer um eletro, porque era uma cidade chamada Macaíba, uma cidade pequena. E eles mandaram a gente de ambulância, já não foi mais nem no nosso carro, para uma cidade chamada Parnamirim. Quando nós chegamos ali, ele fez eletro e estava normal. Resumindo, foi liberado. Só que ele só dormia. Ele bocejava o tempo todo. E eu tenho uma amiga que é médica, que é cirurgiã plástica, ela disse: Regina, você tem que levar ele para o hospital, você tem que levar ele para o neurologista. E eu disse: onde é que eu acho o neurologista? Ela disse: vai no hospital chamado São Lucas. E no outro dia pela manhã eu estava lá. Fizeram uma tomografia, viram que havia um edema cerebral, mas assim não dava para identificar. Medicaram ele e ele foi para casa. E ele bocejava o tempo todo, ele só fazia dormir. E eu me lembro que a gente converteu e algumas coisas nele, elas me incomodavam. E como eu tinha convertido, como eu tinha aceitado a Jesus, eu não batia mais de frente com ele. Mas sabe aquele momento que você não bate de frente, mas as coisas são do seu jeito? Na minha terra diz assim: eu mato na unha. Eu fazia coisas de propósito. E ele dizia assim: filha, vamos almoçar lá no sítio? Eu dizia: não, eu tenho muita coisa. E eu não ia porque eu estava chateada com determinadas coisas. A Paz, Maria Roquelina, da Bahia. E eu me lembro que eu estava chateada e eu levava aquilo na pirraça, né? O gênio ruim. E eu me lembro que lá no sítio, né, eu comecei esse processo aí com ele. Pastora Manaus me ama, eu também amo vocês. E eu nesse processo aí com meu esposo, eu disse: ele só bocejava, ele não pedia comida. E meu esposo, ele come, irmão. E eu me lembro que eu disse: Deus, eu queria tanto almoçar com meu esposo. E o Senhor disse assim para mim: você lembra quando ele lhe chamava e você não ia? Agora vai ser no meu tempo. E eu chorei muito. Porque Deus, aleluia, através daquilo, eu percebi que Deus estava tratando áreas da minha vida e áreas da vida dele. Deus estava desconstruindo coisas dentro de mim que eu aprendi quando eu não servia a ele.
Porque há uma inversão de valores. Ele come bem, pastor Justo, isso é verdade. Há uma inversão de valores. Se você não tem a resposta na ponta da língua, você é besta. Se você não briga, é porque você não tem coragem de dizer as coisas na cara das pessoas. E a gente vai absorvendo isso e colocando isso em prática na nossa vida. E eu vivia esta prática. Eu já tinha aceitado Jesus, mas eu me preocupava muito com a aparência. Eu não me preocupava com aquilo que eu era diante de Deus. Eu esquecia que para Deus eu não sou apenas aquilo que eu sou na sua frente. Eu sou aquilo que eu sou quando eu dou as costas para você. E Deus realmente ele tinha resolvido me matricular em uma escola, onde ele ia desconstruir tudo que estava construído dentro de mim. Onde ele ia quebrar todas as minhas estruturas humanas para construir algo que glorificasse ao nome dele. E meu esposo, de mal a pior, não havia melhora, e eu chorava. E eu me lembro que ele já estava sem plano de saúde, que ele já vinha num processo, que eu trabalhava numa área, ele noutra, a minha estava se equilibrando, mas ele vinha num processo que também era um desconstruir de Deus. E eu me lembro que eu cheguei para o caseiro lá do sítio da gente, e eu disse: Léo, olha, eu só queria saber o que meu esposo tem, porque isso está me dando uma aflição tão grande, eu estou com angústia. E eu não sei o que é que ele tem. E eu chorei. E quando eu comecei a chorar, eu ouvi meu esposo chamando, ele estava dentro do quarto. E quando eu cheguei lá, eu disse: diga, meu filho, o que é? Ele disse: me leve para o alpendre. Eu não podia levar ele só. Meu esposo tem quase 1,90 m. E eu me lembro que o Léo me ajudou, a gente levou ele, colocou na rede, porque ele não, na realidade ele não tinha equilíbrio. O andar dele era desequilibrado. E quando nós colocamos ele na rede, ele disse assim: eu quero cantar um hino. E meu esposo sempre gostou muito de hinos da harpa. E eu entreguei a harpa cristã para ele. E ele me devolveu ela de cabeça para baixo e disse: não tem aqui. Valquírio, o seu testemunho me inspirou. E ele disse: não tem aqui. E ele começou a cantar um hino. E foi muito interessante. Ele cantava assim: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu provedor, na alegria e na dor. E quando ele começou a cantar aquilo que eu não temesse, porque ele estava comigo, e eu comecei a chorar. E ele disse assim: esse hino é para uma pessoa que está muito angustiada. E ele me entregou aquela harpa, irmãos, e ele apagou. E o rapaz que era caseiro lá do sítio olhava para mim e eu chorava, eu estava anestesiada. E ele abriu o olho e disse assim: porque Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que não diga, viu? Ele diz e pronto, ele apagou. E eu fiquei anestesiada com aquilo. Porque algumas vezes nós esperamos que Deus use o super profeta, o super vaso, o vaso que não nos conhece, o vaso que a gente considera vaso, o pregador de fora, o pregador de longe, aquele que prega muita palavra. E eu tenho que lhe dizer nesta tarde, se você não compartilha o vídeo, compartilha, que Deus usa quem Ele quer. Valquíria tem 770 pessoas com a gente aqui. E eu preciso te dizer que Deus usa quem Ele quer. E Deus estava falando comigo. Só que eu nunca tinha visto Deus usar meu marido dessa forma. E eu disse: Deus, o Senhor está falando comigo? E eu acordei muito cedo. E lá em Natal, as Assembleias de Deus, aí a Aderna, elas têm um culto chamado culto matutino. Quem mora em Natal, quem já morou em Natal, sabe disso. 5 horas da manhã, de 5 às 6. E naquela noite, eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque eu acordei com uma voz que falava em mistério dentro do quarto. E era uma coisa, aleluia, muito esquisita. E era uma coisa muito esquisita. Eu disse: eu estou ficando louca, porque eu já estou ouvindo até línguas estranhas aqui dentro desse quarto. E eu disse ao filho do meu esposo que estava lá, eu disse: olha, eu vou pro culto matutino. Parece até que eu estou ficando louca, eu já estou ouvindo até línguas estranhas. E ele sorriu. Eu cheguei naquele culto e eu dobrei meu joelho. E sabe aquele momento que você dobra o joelho? Que você não tem o que dizer, você só tem lágrimas. Na realidade, eu não dobrei o joelho, eu despenquei, eu arriei sobre o banco daquela igreja. Arriei ali, eu só chorava. E eu me lembro que quando eu levantei, a dirigente do círculo de oração não tinha ido, quem estava era auxiliar da irmã Júlia. E ela disse: é interessante, porque eu acordei
Era 4 horas da manhã. E era o horário que eu tinha acordado, né? Mais ou menos. E disse, Deus me deu uma palavra. E quando você chegou aqui, Deus me disse que essa palavra é para você. Está lá em Números. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria e não confirmaria? Ai, Deus. E eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar porque era muito forte aquilo que Deus estava me dizendo, era algo muito pessoal. E eu via o cuidado, eu via o zelo de Deus pela minha vida. Não era porque Ele queria mostrar que também usava aquela mulher, não era porque Ele queria mostrar que Ele usava meu marido, era porque Ele queria me mostrar que no meio do meu desespero, Ele continuava no controle. O salmista diz no Salmo 139 que ele tem um livro, o qual os dias que nós não vivemos estão escritos nele. Aquilo que eu perco o controle, aquilo que você não tem controle, Deus tem controle. E o que Deus estava me dizendo ali era, eu estou no controle, Regina. E eu saí dali. E a noite chegou. E a gente recebeu a visita de uns missionários que haviam ido para o Equador, que eram muito chegados a gente. E eu pedi ao missionário João Maria para ficar com meu esposo. E eu tinha conversado com Mônica, ela disse para mim assim, olha, traz os exames dele aqui que eu vou olhar. E eu fui com a esposa do missionário lá. Quando eu cheguei lá, ela olhou aqueles exames e disse, olha, Regina, não é minha praia, é isso aqui, eu sou cirurgiã plástica. Mas ele teve uma isquemia. Eu disse, minha filha, o que é isso? Eu não sabia o que era nem isquemia. Eu não sabia se isquemia se comia com feijão ou se comia com farinha. E ela foi me explicar o que era. Ela disse, ele precisa de um neurologista. Eu disse, eu levo para o São Lucas? Ela disse, não. Ele precisa do melhor neurologista. E ela começou a ligar para médicos e janeiro já pega a época de veraneio. E ela não conseguia falar. Ela disse, até amanhã, 7 horas da manhã, eu digo para você qual é o neurologista que você vai procurar. E 7 horas da manhã realmente tinha uma mensagem no meu celular, aquelas SMS, né? Antiga. E aquela mensagem, Adai, Decassurimini. Aquela mensagem dizia a clínica, o médico. E eu me lembro que Deus tinha usado uma irmã para mim uns meses atrás. E ela me via passando uma luta muito grande, sozinha como uma criança. Ela disse assim, minha filha, eu vejo você numa luta muito grande, eu não vejo seu esposo com você. E eu fiquei muito assustada. E eu saí de casa, eu, o filho do meu esposo, com ele para aquela clínica e ele já não andava mais. Ele já teve que ser removido do carro de cadeira de roda. E a gente entrou dentro da sala daquele médico. E eu tinha colocado a primeira fralda geriátrica nele. Quando eu coloquei a primeira fralda, eu lembrei daquilo que Deus tinha me dito naquele dia. Ele era criança. Porque criança dá trabalho em todos os sentidos. E aquele médico foi fazer alguns testes com ele, colocou ele de pé, ele não tinha nenhum equilíbrio. E eu me lembro que meu pai tinha dado um carro para mim vender para pagar um financiamento. E esse carro as pessoas fechavam o negócio e não vinham pagar. E era aquela luta, aquele negócio todo. E aquele carro tinha sido vendido e tinha vindo outro carro. E tinha uma parte de dinheiro e faltava outra parte. Eu tinha pedido para meu esposo guardar. E ele já estava sem plano de saúde. E o médico disse assim, ele perguntou se tinha plano, eu disse que não. E naquela época, ano de 2010, a consulta dele era R$300. Você tem ideia do preço, do valor, como era caro. E ele disse, você tem condição de internar ele particular para a gente investigar o que é que ele tem? Eu disse, tenho. E ele começou, e eu lembrei de uma coisa que a Val queria estar ali. Eu me lembrei de uma coisa que a Val me disse, que ela disse que quando a filha dela passou por um processo, não havia UTI. E o meu esposo não havia nenhum apartamento disponível. E eu precisava de um apartamento em um hospital. E nem era particular, Val, e ninguém tinha. E eu só podia clamar aos céus, né? E apareceu um apartamento no São Lucas, a gente internou. E era aquele momento que eu estava tão desorientada que eu levei as coisas para ele. Fui pegar coisas para ele e eu não peguei coisas para mim. E à noite eu tive de voltar em casa. E ficaram com meu esposo. E eu tinha ficado muito impactada naquele culto. E eu tinha dito a meu pai
que eu iria num culto daquela igreja com ele. E quando eu estou em casa já para sair, chega meu pai com a caminhonete, a estrada lotada de gente. E foi naquela época que chegou aquela lei que caminhonete não podia mais ninguém andar em cima da caminhonete. Já estava em vigor naquela época. Eu acho que era uma coisa meio recente, eu não lembro. O meu pai não tinha caminhoneta quando ela saiu, mas naquela época eu lembro disso. E ele veio para dividir com o meu carro, que na época era um Corsa Prêmio Sedã. E ele não podia mais descer para a BR. E eu estava, sabe quando você fica em um beco sem saída? E eu lembro que eu liguei para o hospital e pedi para que ficassem com ele, mas eu não disse que eu ia para uma igreja, senão eu ia dizer que eu estava louca. E eu fui para aquele culto. Mas sabe aquele culto que você vai com muita vontade de ir embora? Eu queria muito ir embora dali. E eu me lembro que uma cantora do Rio Grande do Norte, ela prega. Eu só estive com essa mulher 3 vezes durante esse tempo de 2010 para cá. Muito usada por Deus. A Irlane Mesquita. E eu me lembro que ela foi pregar naquela noite. E ela disse, olha, eu vim pregar aqui, eu vim porque é Deus, eu sei que é Deus que fala, porque até eu chegar nessa igreja eu não tinha uma palavra para este dia. E quando eu cheguei aqui, Deus me deu a palavra. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 118, verso 8. Aí ela leu, melhor confiar no Senhor do que confiar em homens. Se dirigiu, olhou para mim e disse assim, tu ouviste uma voz falando contigo em mistério. E tu disseste assim para alguém, eu estou ficando doida, eu estou ficando louca. E o Senhor manda te dizer agora, sou eu que falo contigo e te farei entender. E eu já estava, irmão, chorando. Eu não sentia mais meu pé, eu não sentia mais minha mão, eu não sentia mais nada. E eu já estava chorando. E chorando ali naquele momento, né? Terminou aquele culto, eu voei de lá, fui para o hospital. E o Senhor também disse, usando ela, que eu não procurasse político, não procurasse ninguém, porque Ele era que faria. E eu estava num processo muito grande. Foi um processo de 10 dias, mas sabe aquele processo que você respira fundo para ver se você aguenta ficar de pé? Porque existem momentos que abrir os olhos de manhã é fácil, levantar para aquilo que te espera é difícil. Existem momentos que até ficar de pé é difícil. Nós compreendemos que a peleja não é nossa, que a peleja é do Senhor, mas ficar de pé é complicado. Eu estava vivendo este momento. Havia dias ali naquele hospital que a angústia, ela tomava conta do meu coração. E eu me lembro que uma noite eu disse que eu me converti com um processo de depressão muito forte. Um dia eu conto aqui o testemunho aqui dos evangélicos da ilha. E eu me lembro que eu disse, Deus, não me deixa voltar para isso aí, porque eu acho que eu vou morrer. Ele sai do hospital e quem morre sou eu, porque eu não estou suportando. E nós fomos fazer a ressonância, né? Eu usei um dinheiro que eu já tinha, e na época foi mais de R$2.000 na liga. E era tão grave aquilo que estava acontecendo com ele, que o médico deu laudo por telefone. E quando deu laudo por telefone que eu cheguei lá, o médico dele, que era o clínico, me chamou e disse, olha, tem que fazer agora uma angiografia. Porque a gente vai ter que investigar outras coisas. E quando fizeram a angiografia, ele saiu muito debilitado, porque vai para o centro cirúrgico, né? Ele saiu muito debilitado daquela angiografia. E eles me chamaram os filhos e disseram, o caso dele é muito grave. Segunda-feira eu vou entrar com autorização para fazer a cirurgia dele, e isso era uma sexta. E a minha pergunta era por que não logo no outro dia? Só que eles estavam me omitindo que tinham dado, acho que era anticoagulante para ele, e tinha que esperar aquele efeito passar, né? Porque eles achavam que ser uma coisa e era outra coisa. E eu não sabia disso. E eu sei que quando foi no sábado à noite eu fui para casa, e eu não dormi na minha casa, eu fui para casa dos meus pais. E sabe aquela oração que a gente faz que é quase assim, boa noite, Deus? Mas antes de eu dar boa noite para Deus, que eu estava exausta, eu disse, Deus, se eu tivesse dinheiro, porque ia ser pelo SUS, né? Eu faria essa cirurgia amanhã, porque eu estou no meu limite. E quando eu acordei pela manhã, já havia muitas ligações, né? Lá de quem estava no hospital com ele. E era para mim ir para o hospital rápido, porque ele tinha piorado muito, Karina. Ele havia piorado muito. E o médico tinha decidido que a cirurgia seria naquele dia. Cirurgia autorizada no SUS, dia de domingo. Só Deus faz. Deus fez um médico vestir a camisa da minha luta. Entrar dentro de um hospital e ele mesmo conseguir aquela autorização.
Porque você precisa entender uma coisa, você que me assiste aqui, neste momento. Aquilo que você não pode, ele pode. Aquilo que você não faz, ele faz. Aonde você não entra, ele entra. Ele tem a capacidade de falar corações que a tua voz não alcança. E agir aonde você não age para te dar a vitória que você precisa. E eu me lembro que o irmão Assis, ele tinha ido fazer uma visita a ele. E o irmão Assis, ele era adventista e ele teve uma visão. Ele disse: Regina, e eu não era pastora, eu vejo um relógio sem ponteiros, sendo colocado ponteiros, e Deus fala ao meu coração que está dando um novo tempo para o teu marido. E eu disse: Deus, se é para mim sair com ele entrar num centro cirúrgico, que seja para a tua honra e para a tua glória. Se é para ele fazer uma cirurgia e a óbito, que não faça. Se eu colocar ele dentro de um centro cirúrgico, eu vou sossegar o meu coração, porque eu vou ter certeza, aleluia, que vai ser para ter vitória. E o médico chegou para mim e disse: a senhora tem condição de pagar uma ambulância UTI? Porque ele não tem condição de ir em uma ambulância normal. Eu disse: tem. E a gente pagou, eu não paguei só, né? E quando a ambulância UTI chegou, o médico disse que eu precisava ligar para ele falar com a médica daquela ambulância UTI. Porque o meu esposo não podia mais ser passado de uma cama para outra. Tinha que pegar pelo lençol, ele tinha que estar todo imobilizado. Porque qualquer movimento brusco dele, ele teria uma hemorragia. E entrou dentro daquela ambulância, né? E nós fomos para aquele hospital. E eu ainda me lembro como hoje, foi R$400 a transferência de um hospital para o outro, perto. E eu me lembro que quando eu cheguei naquele hospital, colocaram ele no centro cirúrgico, e o neurocirurgião, o neuroclínico, me chamaram, né? E eu estava acompanhada por duas pessoas muito especiais, que eram irmãos do nosso antigo pastor, que passou para o Senhor, né? Que havia falecido. E o médico disse assim: olha, eu tenho duas coisas para te dizer. Eu tenho algumas coisas para te dizer. Eu acho que foi isso que ele disse. Ele disse: a primeira é que eu já fiz essa cirurgia em um médico de 70 anos, mais velho do que ele, né? Só que um lado da vertebral dele estava com um pouco de obstrução, com um pouco de estreitamento, o outro estava bom, e ele nasceu com coronárias. Com coronárias. O seu esposo, ele nasceu sem coronárias, uma parte da população não tem, ele disse a mim, e não sabe. A vertebral dele, que a vertebral é como se fosse um Y de cabeça para baixo. Um lado estreitou tanto que desapareceu, e o outro lado é apenas um filete de sangue que irriga o cérebro dele. Eu não sei nem como ele está vivo. Eu não vou poder cortar, né? Que era por trás que ele faria. Eu vou ter que fazer pela virilha dele. Nunca fiz. Não existe estende cerebral no Brasil. Isso era ano de 2010. Eu vou colocar um estende cardíaco. Mas como ele já vai a óbito até a tarde, eu estou partindo por tudo ou nada. Só tem uma coisa que me tranquiliza, é que o SUS autorizou e aqui a gente não tem mais limite. Você já compartilhou o vídeo para Deus falar com mais gente? E eu saí daquele centro cirúrgico, aqueles médicos ficaram e aquela cirurgia começou. E se você me perguntar quanto tempo aquela cirurgia durou, eu não sei te dizer. Porque existem momentos que aquilo que a gente está vivendo é tão intenso que não dá para você olhar para o relógio, não dá para você mensurar, não dá para você medir. E eu fiquei ali fora sentada e eu me lembro como hoje o neuroclínico, né, ele saiu e ele tinha um jeito meio assim de andar, meio assim. Eu olhei para ele, aí ele sorriu. Quando ele sorriu, Saia Vieira, Rio de Janeiro, a paz. Quando ele sorriu para mim, ele me chamou para o centro cirúrgico, Tatiane. E meu esposo já falava, ele já queria ir no banheiro. E eles diziam que eles tinham sido surpreendidos, Vanessa, por aquilo que havia acontecido. Por aquilo que havia acontecido. E eu me lembro que a gente fez uma oração naquele centro cirúrgico, porque a cirurgia quem fez foi o médico, mas a vitória quem deu foi Deus. Eu me lembro que nós oramos naquele centro cirúrgico, porque quem pegou no bisturi foi o médico, mas quem guiou, aleluia, aquele bisturi foi Deus. Nós fizemos uma oração naquele centro cirúrgico, porque quem colocou o estende cardíaco, aleluia, na vertebral dele foi o médico, mas quem deu todos os livramentos, alai, decamassúbia, foi o Senhor.
Será que dá para você entender nesta tarde que você levanta a mão e Deus coloca a vitória, que você caminha e Ele te guia, que você pisa e Ele vai na frente dizendo: eu abro as portas, eu despedaço os cadeados e eu te entrego as vitórias? Será que dá para você cessar essa voz de choro, levantar esta cabeça e compreender que Deus ainda é Deus na terra? Não é por causa do seu blá blá blá, não é por causa do seu iê, aleluia, é só porque Ele tem compromisso com o nome dEle. Ei, meu esposo foi para a UTI, saiu da UTI. Dentro da UTI ele viveu um processo, porque ele teve uma visão de alguém de branco que limpava, removia uma massa corrida de uma parede, e era o trabalhar de Deus na nossa vida. E saiu dali, e o apartamento que a gente ficou era tão bom que ele disse: minha filha, esse hotel é bom, né? E eu saí do Hospital do Coração com ele numa cadeira de rodas. E alguém disse assim: Regina, você não tem medo dele ficar assim? Eu disse: não, porque o Deus que me fez a promessa, Ele não me disse que eu empurraria uma cadeira de roda, e ainda que eu tenha que empurrar uma cadeira de roda, eu vou fazer aquilo que Ele disse que tem para fazer, que tem que ser feito através da minha vida. E nós fomos para casa, e meu esposo não dormia, tomava Tilex, tomava algumas medicações, tomava Rivotril, e não dormia. E meia-noite, às vezes, ele me fazia arrumar ele. Imagina um homem grandão, eu tinha que arrumar ele. Ele queria ir para um culto de 5 horas da manhã, e ele saiu com muitas restrições, porque havia um coágulo ainda na cabeça dele, que só foi percebido depois de uma tomografia para se dar alta. E ele ia para o culto matutino, era uma luta para o filho dele levar ele. Mas ele acreditava em Deus, e muitas vezes eu me lembro que no hospital eu colocava aquele hino: aleluia, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Só que eu não cantava vai dar tudo certo, eu cantava já deu tudo certo. E este hino, aleluia, ele foi o hino do momento da minha adversidade, porque todos nós temos um hino que parece que a gente elege como o hino oficial do momento da nossa dificuldade. E ele ia para aquele culto matutino, e a gente naquela luta, né? E quando foi um dia, Deus levou uma irmã que eu gosto muito lá em casa, e ela disse assim: Regina, dentro de poucos dias você procura essa cadeira de roda e você não encontra, porque Deus vai dar vitória para o seu marido. Deus vai levantar seu marido. E eu recebi aquilo com alegria, né? Mas a gente estava vivendo um processo, era um processo de desconstrução e de reconstrução. E eu costumo dizer que a pessoa mais difícil que tem para você ensinar o certo é aquela que aprendeu errado. E eu tinha tanto desejo de levar ele naquela igreja, só que para mim era como pular um muro com ele nas minhas costas. E eu me lembro que numa quarta-feira eu me enchi de coragem, e eu já estou adiantando por causa do horário aqui que eu vou ministrar hoje. E eu levei ele na igreja, a cadeira de roda ficou dentro do carro, meu filho e o Léo tiraram ele de dentro do carro, e ele sentou quase fora da igreja, que a igreja estava lotada, era um culto de quarta, culto da vitória. Era aquele culto que o povo girava, sapateava, profetizava, aquele culto que a gente olha e diz: Deus está aqui. E eu me lembro que aquela mulher veio naquele mistério misterioso, e ela ungia as pernas do meu marido com suor. E era a mesma pessoa que Deus tinha usado para dizer o que ele passaria. Levantou ele daquela cadeira, soltou ele no meio daquela igreja, onde as pessoas faziam um aviãozinho, rodopiava. E quando ela solta, eu corro para segurar ele, que eu disse: ele vai cair. E ela disse: não toque nele. Já viu criança aprendendo a andar? Ele começou a andar assim. E até hoje está de pé. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite, né? Já está chegando a noite, vai dar 18 horas. Eu quero te dizer que eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Mas eu vim de Deus te dizer aqui, neste momento, aleluia, que é melhor você confiar em Deus do que você confiar nos homens. Aquilo que Deus disse que faria na tua vida, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acredite no dia de hoje
que vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque Deus não perdeu o poder. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero te apresentar cada pessoa que me assistiu. Eu quero te apresentar essas mais de 800 pessoas, esse pessoal que está aqui comigo. Há pessoas que entraram, que saíram porque foram para o culto, pessoas que entraram agora, pessoas que assistirão depois. Eu não sei o que este homem, o que esta mulher está vivendo. Mas eu sei que existem momentos da nossa vida que confiar é difícil, que colocar o pé é difícil, que olhar, aleluia, que é levar os olhos para os montes e compreender que a socorro do Senhor é complicado. Mas eu quero te pedir, Senhor, que este homem, que esta mulher, aleluia, alicerce, tenha alicerçado a sua confiança na tua mão. Que todas, aleluia, que todas as colunas humanas, elas sejam removidas e sejam colocadas dentro de quem me assiste e dentro de quem vai me assistir. Colunas, aleluia, as quais colocam a confiança deste homem e desta mulher em ti. Eu quero te apresentar quem está enfermo. Chega tocando agora nesta enfermidade. Chega desmanchando este caroço. Chega desmanchando este coágulo. Chega fazendo retroceder essa meningite. Chega fazendo retroceder essa pancreatite, sequela de AVC. Deus, câncer. Senhor, a Bíblia diz que Jesus curou pessoas de muitas enfermidades. E Ele continua poderoso para curar. Vai tocando agora, vai tocando da planta do pé o fio de cabelo. Senhor, vai tocando agora, vai tomando esta pessoa, vai alaba, subterra, daga, sai. Enfermidade sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, visita quem tem ministério. Ergue para a tua honra, porque tudo que tu vais fazer, Senhor, nesses próximos 15 dias, não será para honrar homem nem para honrar mulher, será para honrar o teu nome. Em nome de Jesus. Gente, fica com Deus. A paz do Senhor. Se você não compartilhou o vídeo, compartilha. Me segue lá, PRA, pastora PRA, sem ponto, Regina Linhares. Compartilha o vídeo. Se você ainda não segue os evangélicos da ilha, começa a seguir. Olha, beijão grande, fica com Deus. Até o próximo vídeo.